Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Kaliane e hoje a gente vai conversar sobre um ponto que não estava previsto no meu planejamento, mas que eu tenho observado de ambas as partes, tanto o empregador quanto o empregado. Existem algumas coisas que ficam subentendidas ou não entendidas, que não tem muita clareza, e eu acho que isso acaba atrapalhando muito as relações. Eu vou falar uma coisa aqui até meio polêmica, pode gerar alguns comentários, mas eu vou falar como eu sempre digo, eu falo da minha experiência e falo do que eu aprendi, né, nesses 10 anos de carreira. Na minha graduação, gente, teve umas disciplinas que eu paguei, onde a gente estudava o livro O Capital, de Karl Marx. Certo? Eu entendo que isso era trazido porque existem várias formas de se organizar economicamente. Então, era um modelo a mais além do capitalismo. Eu acredito que esse era o objetivo. Mas, inclusive, hoje, até na época mesmo, quando eu estava me formando, essa disciplina acabou sendo retirada. Hoje ela não é mais vista, né, nesse curso. Mas trouxe alguns entendimentos que eu acho que ajudariam muito se as pessoas tivessem essa percepção, certo? E que entendimentos são esses, Kaliane? Primeiro eu vou falar um pouquinho da teoria para vocês entenderem do que eu estou falando, e depois eu vou enquadrar para empregador e para empregado, certo? Então, lá no Capital, de Karl Marx, ele faz um retrato, digamos assim, ele faz uma foto do que era o capitalismo naquele momento, né? Então, ele fala muito sobre a questão da luta de classes e ele fala de cada classe, certo? Então, especificamente, empregado e empregador, você tem o empregador, que é o dono do capital, ou seja, o dono da ferramenta, o dono da empresa, o dono da fábrica, e você tem o trabalhador, que é o empregado, que é dono da mão de obra, ou seja, da força de trabalho. Então, o dono da empresa, ele tem o capital, mas ele não consegue fazer todas as atividades da empresa, né? E já o trabalhador, ele sabe fazer o trabalho, ele vai contribuir para aquele produto, para aquele negócio, aquele serviço. Antigamente, naquela época, era muito fábrica, né? Hoje a gente já tem um leque muito maior de atividades, sendo que ele não tem as ferramentas necessárias, ou seja, ele não tem o capital para poder aplicar essa mão de obra dele, certo? Então, é como se fosse como é que eu posso falar? Um quebra-cabeça que se encaixa, né? Por exemplo, se eu fosse, sei lá, dona de uma madeireira e eu fabricasse móveis, só que eu não sei fabricar móvel, mas eu tenho dinheiro para comprar madeira. E o cara que sabe fazer o móvel, ele sabe fazer, só que ele não tem dinheiro para comprar a madeira, entendeu? Então, você junta as duas coisas e acontece, né, essa relação trabalhista. E o que eu vejo acontecer? Aí vamos entrar agora na parte prática, né, do que eu vejo hoje em dia, que eu acho que atrapalha um pouco as relações. Primeiro ponto. O empregador, que é a pessoa que detém o capital, que detém a ferramenta, que detém o meio necessário para que o trabalho aconteça, ele tem uma motivação para fazer aquilo, que é o quê? É remunerar o seu capital. Ou seja, eu tenho 5.000 e ao final desse processo produtivo eu vou ter 6.000. Ou seja, 5.000 foi o meu negócio e R$1.000 eu tenho ali de lucro, ou retorno do meu investimento, né? Eu invisto 5.000 e volta 6.000. 5.000 eu remunero o meu capital e R$1.000 eu tenho de lucro. Se não tivesse isso, gente, qual seria o incentivo que a pessoa teria, né, para poder aumentar o capital? Então, assim, os juros, inclusive, tem um professor maravilhoso, Márcio de Carvalho, que falou muito, muito sobre isso, que tem pessoas que não veem com bons olhos a questão dos juros, né? Juros compostos mais ainda. Mas se não fosse os juros, se não fosse esse retorno, se não fosse esse plus, esse a mais, qual seria o incentivo que o empresário teria? Não é isso? Então, seria muito mais cômodo ele colocar todo o dinheiro dele no banco, não existir essa questão do produto, da transformação, do serviço. Só que aí, como era que ia ser?
né? A gente quer ir na padaria comprar o pão e se não fosse o padeiro, né? O padeiro mais o dono da padaria que tivesse lá disponível. Então, sem esse plus, sem esse lucro, sem esse retorno, não faz sentido ele ir atrás. Então, às vezes, o empregado, ele vê isso como ganância, ele vê isso como que o patrão dele quer enricar, é lógico, gente, é óbvio. Ninguém entra num negócio querendo ficar do mesmo jeito. Ninguém entra num negócio para não ter um retorno sobre aquilo. Que sentido faria, né? Que sentido faria você investir tempo, dinheiro, energia num negócio que não vai te render nada? Não faz sentido. Então, a gente precisa tirar essa coisa negativa que é colocada, que o empresário só quer lucrar, que o empresário... Claro, é óbvio, é lógico que vem um outro lado, um outro ponto, que seria de quê? De você não atender a legislação trabalhista. Isso aí já é um outro ponto, né? Eu tô falando aqui realmente do preconceito que eu vejo de muitos trabalhadores que ainda tem essa visão de que só quer me explorar. Ele quer explorar porque ele tá pagando por isso, ele quer ter retorno disso, né? Então, eu tô falando tô falando de exploração não no sentido de escravidão, eu tô falando de exploração no sentido de explorar o dinheiro que está sendo investido, certo? Então, a gente precisa entender que se o empregador, o empresário, ele não tiver retorno, não faz sentido para ele. Aí vem o outro lado. O outro lado seria o lado da visão que às vezes o empregador tem do empregado, certo? Que também existem algumas coisas que não tem clareza. Do mesmo jeito que quando você abre um negócio, você quer ter retorno daquele investimento, quando você paga um salário, você quer ver aquele seu funcionário produzir. No caso do empregado, da relação trabalhista, quando você vende o seu trabalho, você vende por um tempo. Na verdade, você está vendendo o seu tempo de trabalho, que normalmente são 44 horas semanais, certo? Então, se a minha base de ganho do meu retorno é o tempo, a partir do momento que eu vou trabalhar, ao invés de 8 horas por dia, eu vou trabalhar 9, eu quero ganhar mais também. Entendeu como é muito parecido? Do mesmo jeito que você quer ter um retorno do investimento, o funcionário, que digamos, o meio de troca dele é o tempo, ele quer ter o retorno desse tempo, porque o que gera dinheiro, o que gera renda para ele é o tempo. Então, se ele vai trabalhar mais, é óbvio que ele vai querer ganhar mais. Então, eu vejo que ainda existe também, por lado do empregador, uma visão, digamos... como é que eu posso falar? Não tô conseguindo achar a palavra agora, mas é tipo assim, como se o funcionário quisesse exigir muito quando ele fica chateado porque ele vai passar do horário dele. Então, assim, gente, precisa existir essa clareza, precisa existir esse entendimento para que você não tenha conflitos, porque do mesmo jeito que o empregado tem que entender que ele tem que render no trabalho, porque ele está sendo pago para isso, o empregador, o empresário, também tem que entender que se ele quer mais trabalho, ele tem que pagar mais. Entendeu como fica fácil? Quando você percebe que as duas partes estão negociando e as duas partes têm expectativas, e quando você tem essa clareza, fica muito mais fácil. Então, do mesmo jeito que você não quer entrar no investimento, vou usar um exemplo fácil. Digamos que você tá para investir num negócio, sei lá, abrir uma filial. E aí você vai ter que fazer um planejamento, você vai ter que estudar, você vai ter que gastar energia para aquilo, sendo que você vai investir 5.000 e vai voltar 5.000. Será que vai dar tesão isso? Será que isso vai instigar a pessoa a correr atrás? Não vai, gente. A mesma coisa é o funcionário. Então, se eu vou trabalhar 8 horas, vou ganhar 100, e vou trabalhar 10 horas, eu vou ganhar o mesmo 100, eu não tenho tesão nisso. Então, fica muito mais fácil quando você consegue perceber o outro, né? Você entender a posição do outro.
né? Eu sei que existem zilhões de aspectos que envolvem isso, né? Mas eu acredito que quando você respeita a legislação trabalhista, que isso é uma coisa que é básico, você já consegue eliminar muita coisa aí, né? Então, não estou falando de exploração, de trabalho escravo, não estou falando de nada disso. Eu só estou querendo trazer uma clareza para vocês de que as duas partes têm objetivos, as duas partes querem ter retorno, né, nessa relação, nesse meio de troca. E quando você percebe isso, quando você entende isso, fica muito mais fácil de você entender. Tá certo? Eu espero que eu tenha contribuído com a sua carreira. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão de conteúdo, pode deixar aqui, tá bom? Eu vou ficar muito feliz com seu feedback. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para receber as notificações e até o próximo vídeo.